Olá, meus amores, bem-vindos ao Jardim da Luz. Hoje uma leitura bem espiritual. O que os mentores têm a dizer para você hoje? 3 assuntos muito importantes, sentir totalmente interconectados. Recomendo mesmo você assistir o vídeo todo, mas é claro que se a sua intuição te disser para assistir só uma pilha ou 2 pilhas, o tempo está marcado lá embaixo, tá bom? E aí a gente tem aqui número 1, mágica, 2, o ser amado e 3, a... Isso aqui, ela é tipo uma oca onde as pessoas entram para fazer um ritual, assim, uma coisa de interiorização para você ter um recomeço e tal. É uma carta bem profunda, eu explico melhor lá na pilha 3. Então, gente, é isso, tá realmente muito iluminado o negócio aqui hoje. Curta, se inscreva, ative o sininho na sua energia leitura particular. Meu zap tá lá embaixo, vocês falam direto comigo e vamos lá para a leitura. Número 1, qual é o recado da espiritualidade hoje para este grupo? Aqui nós temos primeiro a carta da beleza no oráculo da lua. Beleza como uma necessidade natural dos seres. Se nós pensarmos na natureza, em muitas espécies animais, a harmonia das coisas faz parte, é importante. Um pôr do sol nos atrai, um mar bonito nos atrai, sabe? Então, assim, o conceito de beleza ficou um pouco deturpado, né? Essa beleza da cirurgia plástica, que fica todo mundo com a mesma cara. Não é essa beleza. Seria a beleza que vem da pessoa se expressar no seu ambiente. Você ter uma casa onde você olha e você se vê na sua casa. Não é simplesmente uma questão assim de, eu vou arrumar aí um monte de objetos de decoração, ou, eu vou fazer o cabelo que tá na moda, a unha que tá na moda. Não é isso, gente. É se expressar, existir no mundo com intenção, colocar essa intenção. É você se olhar no espelho, você olhar para a sua casa, para os seus objetos e você se ver o quanto que isso, sabe, faz diferença. E você sentir que está se cuidando, que está fazendo coisas por si mesmo, né? A pessoa vai lá, enche a cara de botox e se alimenta terrivelmente, não se exercita, tudo isso. Então, tem aqui um chamado para você olhar mais para a beleza na sua vida, para você ficar com uma vida mais gostosa, sabe? Prestar mais atenção se a maneira que você se veste realmente expressa a sua verdade, se a maneira como você se arruma realmente o seu espírito brilhando de dentro para fora, sabe? Sim, espero que esteja fazendo sentido. A mensagem dessa carta é muito bonita. E aí, desse oráculo aqui saiu a carta mágica, que também tem o rosto de uma mulher, né? E aí, tanto faz se você é homem ou mulher, mas a gente está falando dessa coisa de expressar essa beleza, né? Os homens também vão fazer do jeito deles, ou as pessoas que se identificam mais no masculino. E aí, essa carta vai complementar essa informação, mas ela é um pouquinho diferente, porque aqui a gente fala das coisas mágicas no sentido de você ser capaz de se encantar com o que você vê. Então, eu acabei de falar do pôr do sol, do mar e dessas coisas que naturalmente nos encantam, mas aí essa carta vem e diz assim:
Será mesmo que você está se encantando? Ou você esqueceu de prestar atenção nessas coisas? Será mesmo que você está se permitindo, está lembrando de olhar para as coisas e se encantar? E os sinais que o universo manda para a gente, tem que estar atento para ver, tem que estar percebendo. Aí vamos ver de que área da vida que está falando aqui especificamente, né? Essa beleza, esse encantamento, essa mágica da vida, os sinais do universo. Que área da vida estamos falando? Diabo, lua, Pagem de copas. Com o diabo eu ia falar sexualidade. Aí apareceu a lua e o Pagem de copas. Então, não é somente sexualidade, que seria óbvio, né? Aqui falando da beleza, da estética, do encantamento, da mágica, então assim, mágica de quê? De quem? Para quê? Sua. Você é um ser que tem um encanto, que tem uma mágica. Você enxergar isso, permitir, explorar. Você é uma pessoa, você se vê como uma pessoa encantadora. Talvez a sua voz seja bonita, talvez a sua linguagem corporal seja interessante, você nunca parou para pensar nisso. E assim, não ter medo de ser uma pessoa masculina, feminina, que tem aí, gente, um negócio acontecendo, sabe? Então, assim, mas eu já passei da idade, mas eu já casei, já separei, não quero mais saber desse negócio. Mas isso é coisa pro gênero X, não sei o quê. Não, isso é uma coisa do ser humano, ele com ele. A sua energia vibrante de vida. O que é uma pessoa carismática? Uma pessoa que encanta? A pessoa carismática, a pessoa para ser encantadora, ela não tem gênero, ela não tem idade. O carisma vem porque a pessoa tem mais vida, porque a pessoa tem sede de vida. As pessoas carismáticas, elas gostam da vida. E é isso que é tão encantador nelas. E aqui está pedindo para você perceber, para você lembrar que isso habita dentro de você, independente da sua idade, do seu gênero, se você tá afim de paquerar, se você não tá afim de paquerar, que não é essa a questão, é uma questão da pessoa com ela mesma. Que a primeira pessoa que a gente encanta tá lá do outro lado do espelho. Esse bem-estar de você olhar no espelho e falar: olha, que pessoa interessante que eu tô vendo ali do outro lado, que pessoa, talvez que pessoa colorida, para alguns, né? Eu me sinto melhor quando eu me expresso usando roupas branco e preto. Acho lindo gente que só usa branco e preto. Acho lindo se vestir de coisa colorida. Sabe? Qual que é o seu borogodó? Entendeu? Aqui tá falando do seu borogodó. É basicamente isso. E aí no fundo do deck tá pulando assim na minha cara essa imperatriz aqui, sabe? Essa energia tá muito assim. Vamos pensar o feminino aqui como essa coisa mesmo de seduzir, do colorido, das flores, né? Então, se a gente pensar numa árvore, o que seria a parte feminina da árvore? A copa, né, gente? Onde vão ter as flores, depois os frutos, onde vem os passarinhos, sabe? O masculino tá no tronco, nas raízes, aquela coisa sólida, que tem estrutura e tal. Então, assim, todo ser tem o aspecto feminino e o aspecto masculino. E aqui, por algum motivo, seus mentores estão pedindo para você
ficar em paz, talvez, com o fato de você ser uma pessoa exuberante ou entender que você é ou tem potencial para ser uma pessoa exuberante ou incentivando você a ser mais exuberante. Tá? E para que esse recado, né? Aqui que vem isso daqui. Abundância, olha só. A partir dessa exuberância, você fica mais presente na vida. Você fica essa pessoa que tem gosto pela vida, que tem gosto por estar vivo. Então, quando você quando você enfeita a sua casa, quando você presta atenção no pôr do sol, quando você presta atenção no passarinho que veio na sua janela te dar um recado, você fica mais vivo. E quando você fica mais vivo, você se torna uma pessoa mais abundante, porque a abundância também é percepção. Tem gente que tem tanto e se sente sempre vazio. Tem gente que tem menos e se sente extremamente abundante. Claro que não dá para gente sentir uma abundância fantasiosa se nós estamos de fato endividados, se nós estamos de fato com carência do que comer, do que vestir, etc. Eu não estou falando disso, eu não sou doida. E não estou falando para ninguém ser doido. Mas existe sim, a partir do momento em que certas necessidades foram preenchidas, existe uma questão de percepção. Porque se você está sempre desgostoso da vida, se você não tem muita vontade de viver, você não sabe exatamente o que você está fazendo aqui, você no fundo nem queria estar aqui, você está rejeitando essa encarnação. Sendo que, vou dizer para vocês, se você chegou nessa mensagem, se você foi atraído pela minha energia, eu vou afirmar para você, você está encarnado nessa vida, nesse planeta aqui agora, porque você escolheu, porque você pediu, porque esse é um canal com mensagens especificamente focadas em pessoas que estão aqui no planeta Terra como voluntárias neste momento. E isso é uma afirmação, porque eu conheço a minha energia e eu sei para quem ela é direcionada. Então, se você não sabe o que você está fazendo aqui, você não queria estar aqui, você está aqui porque você escolheu, por algum motivo. Você não lembra o motivo? Não tem problema. Nem todo mundo lembra todas essas coisas, tem acesso a tudo isso. Eu me lembro com clareza. E isso não me deu um passe livre na vida. A vida que é desafiadora, ponto. É assim que funciona, são assim que as coisas se organizam. O fato de eu me lembrar não me deu um passe livre. Eu passei pelas mesmas coisas que todo mundo passou. E estou passando. Tenho desafios na vida. Mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu estou aqui porque eu quis, porque eu escolhi. E isso me dá uma força diferente. Isso me dá uma alegria diferente nas pequenas coisas. Isso faz com que tudo tenha um gostinho diferente, um certo brilho. Espero que você entenda do que eu estou falando. Se não, eu posso desenvolver isso melhor, porque é um assunto muito importante. E é o conselho aqui. Aí deixa eu pegar os ocrinhos. E então, tanto não é um passe livre que quando eu fiz 39, eu precisei de óculos para perto. Faça um
desenvolva uma missão para a sua alma, tá? Então, assim, como é que você vai fazer para se sentir mais vivo, mais exuberante, mais presente, mais abundante nesta vida? Você tem que ter um motivo, né? Então vamos supor que aí você tinha um motivo, você tinha um sonho, você tinha uma missão, mas de repente as coisas mudaram e agora você está se sentindo meio perdido, meio perdida. Então, assim, faça uma oração, peça por sabedoria para você ter um propósito de vida, para você ter uma missão de vida. Talvez você retomar o seu sonho ou talvez você pode ter um novo sonho, depende da fase da vida que você tá e de tudo que você já fez. Mas aqui tá pedindo para você sonhar. Qual é seu objetivo? Qual é seu propósito? Qual é seu sonho? Tem que ter sonho, tem que ter propósito de vida para se sentir vivo. Então, essa combinação toda de ver mágica nas coisas, de ver abundância nas coisas, de dar um tapinha aí no seu borogodó para você se sentir vivo, viva, para você ter propósito de vida. Não é para salvar o mundo, não é para salvar a humanidade, gente. Propósito de vida é uma coisa muito simples. Ah, meu propósito de vida é cuidar da minha família. Tudo bem? Você faz a vida da sua família mais fácil? Você está aprendendo junto com eles? Que é complicada a situação das pessoas em geral no planeta, né? Então, o fato de você não estar prejudicando ninguém, vou te falar. Agora, você ainda querer fazer o bem, nossa, meu Deus, não é pouco. Você buscar ser uma pessoa mais alegre, mais sábia, para ter uma presença na sociedade, gente, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é extraordinário. Você querer ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa que distribui a beleza de um sorriso, uma pessoa que presta atenção no pôr do sol e chama o outro e fala assim, olha, reparou no pôr do sol? Isso é extraordinário. Olha só. Pajem de copas 2 vezes, tá? Então, assim, dentro da sua realidade, adapte um recomeço lindíssimo da sua vida afetiva, junto com a espiritualidade. Então, pode ser que você tenha suprimido aí o seu borogodó, não sei que palavra usar, gente, o seu sex appeal no passado. Talvez isso tenha adquirido uma conotação um pouco negativa para você, de superficialidade, para alguns até de perigo, né? Lidar com ter uma presença atraente pode ser desafiador. Pode levar você a se sentir usado, a desconfiar das pessoas, tudo isso pode acontecer. Só que aqui diz o seguinte: se você tiver com a sua espiritualidade, com a sua intuição em dia, você vai conseguir florescer, desabrochar de uma maneira muito linda, porque você vai ficar em paz, você vai ficar tranquilo, tranquila. Não é confiar no outro, é confiar na sua própria capacidade de ler os ambientes, de ler as pessoas, de aprender o que te serve, o que não serve, o que é adequado, o que não é adequado. Então, você, através da espiritualidade,
da intuição, da integração com todos esses aspectos que eu levantei aqui. Você se sentindo confortável no seu próprio corpo, no seu próprio existir aqui na Terra, no aqui e agora, fazendo as pazes com os prazeres do corpo. Estou falando de sexo? Também, mas eu estou falando de sabores, de cheiros, de cores, de paisagens, de se enfeitar do seu jeito. Qual é o seu estilo? Não é o que os outros disseram que você tinha que fazer, é expressar quem você realmente é. Isso daí traz uma transformação e você fica mais feliz e passa a transbordar. Então, quando você está desencaixado da sua verdade, você não tem a sua identidade, a sua verdade em ordem ali, que você está com medo de se expressar, como é que lida com as consequências de ser uma pessoa que atrai mais atenção e tal, você não tem tanto para compartilhar. Quando você faz as pazes com quem você é, e você floresce, e você se torna essa pessoazinha exuberante, cheia de borogodó, porque você aprendeu a confiar em quem? Em você mesmo. Você se torna como se fosse uma fonte que simplesmente transborda. Então não é mais que você vai dar amor para o outro, como se tira daqui e coloca ali. Eu vou ser uma pessoa generosa, tirando daqui e colocando ali. Não, isso deixa de existir, porque o seu movimento de autenticidade e de pacificação, de gratidão, de apreciação das pequenas coisas, fica um negócio tão bonito que você simplesmente transborda. E aí você vai passando e deixando aquele seu perfume de luz, assim, de alegria, de sabedoria. Muito profundo isso aqui. E aí existe todo um recomeço, toda uma reorganização da sua vida afetiva, seja com familiares, com amigos, para quem está interessado, vida romântica também aqui tem muita movimentação. Se você está pensando na sua família, as relações aqui ficando muito mais nesse transbordar e menos no tira daqui, coloca lá. Se você é alguém que está buscando harmonia dentro de um casamento, o mesmo se aplica. Se você é alguém que está solteiro e buscando um novo amor, eu tenho excelentes notícias aqui para te dar. Porque nós temos um rei de copas com a imperatriz e ambos vêm acompanhados de pajem de copas. E aí, uma informaçãozinha extra para quem está solteiro, está buscando seu par romântico, é que pode ser que você conheça essa pessoa na sua instituição religiosa ou por meio de estudos com relação a esse tipo de sabedoria. De alguma forma, conhecer essa pessoa nova tem a ver com a sua elevação espiritual. Talvez seja simplesmente que você muda de vibração e aí essa pessoa se interessa por você. Pode ser simples assim. Mas para alguns aqui, de fato, assim, você foi lá no fazer trabalho voluntário, você foi lá no evento, no curso, você foi para a sua igreja, para o seu centro, sei lá o que, e aí você de fato conhece a pessoa lá, tá? Mas tem esse chamado para você entrar em contato com a sua espiritualidade, com a sua intuição, que através dessa movimentação, muito mais amor
vem para a sua vida. E esse é o recado aqui, número 1, muito bonito, hein? Curta, se inscreva, ative o sininho. Na sua energia leitura particular, também sou terapeuta. Você sempre fala comigo pelo meu WhatsApp. Beijos de luz no seu coração. Te vejo na próxima leitura. Vou dizer para você hoje. Essa é a carta da lua de neve, pureza. Vocês, a maior parte, provavelmente nunca viu a neve. Gente, é a coisa mais linda do mundo. A hora que a neve acaba de cair, ela fica... É uma brancura e um silêncio que, assim, é uma coisa mágica, sabe? Depois a neve vai derretendo, vira aquela lama, uma bagunça. Mas na hora que cai, é muito especial mesmo. Então a gente vê em filme, né? As pessoas ficam esperando a primeira neve. Quando a primeira neve cai. Por quê? Porque aquilo é muito puro, aquilo é muito limpo. Enfim. Então, essa carta vem falar de ter clareza com relação ao que você quer, as suas motivações e se expressar com essa clareza. Porque se você não sabe exatamente por que você está fazendo as coisas, ou na verdade você está se comportando como se quisesse isso, só que no fundo você quer aquilo, o outro vai perceber, as coisas vão ficar complicadas. Então, assim, você não necessariamente está mentindo para o outro. Você não necessariamente está mal intencionado, mas às vezes a gente mente para a gente mesmo, né? Então, eu fico fingindo para mim que ser amigo de tal pessoa é suficiente, quando na verdade a minha expectativa é romântica. A pessoa vai perceber que tem alguma coisa errada. Eu faço algo por alguém e não admito para mim mesmo que eu estou esperando algo em troca. Só que eu não falo. Eu faço como se fosse algo de que eu não espero nada em troca, só que isso não é verdade. Não porque eu sou uma pessoa ruim, não porque eu seja manipulador, mas por quê? Porque o ser humano faz isso. Se você está aqui no meu canal, eu sei que você é uma pessoa bem intencionada. Que a energia, o tipo de leitura que eu faço é muito específico. Mas eu e todo mundo, a gente mente muito para quem? Pra gente mesmo, né? Então, assim, o outro percebe. E aí dá aquela confusão. E aí você acaba, às vezes, sendo uma pessoa manipuladora sem querer, sem perceber, tá? Então, essa carta é: tome cuidado com isso. Tenha mais clareza, reflita melhor no que você quer, nas suas intenções, antes de agir com quem. Aí, que outra carta que eu tiro? O amado, tem um coração aqui no meio, né? Então, a gente está realmente falando de relações afetivas, não necessariamente românticas, mas das pessoas que a gente convive, que nós amamos, mas as relações são difíceis. Essa carta fala especificamente de relações mais desafiadoras, nos aconselhando a ver o outro como uma representação do divino, a ver no outro que existe um eu superior, um nível angélico, uma partícula de luz, depende aí do que você acredita, como que você vai interpretar o que eu tô falando. Mas todos nós temos, assim, somos seres muito complexos, a gente tem várias camadas e todo mundo tem algo
tem um pedacinho de Deus dentro dele, assim como se tivesse o sol ali, tem os raiozinhos de sol. Então, cada um de nós é um raiozinho de sol desse grande sol, né? E aí, qual o vocabulário que você vai usar? Não faz diferença. Mas então, assim, essas duas cartas juntas, elas trazem uma mensagem muito importante de, na convivência, ao amar ou tentar amar pessoas com quem a gente tem dificuldade, agir de uma maneira que não seja totalmente clara, totalmente transparente, vai dar problema, vai dar confusão, vai dar mal entendido. Então, seja extremamente verdadeiro com você mesmo. Até onde você vai? Qual é o seu limite? O que você realmente quer naquilo ali? E aí, como que você faz para elevar, talvez até para tornar as coisas mais suportáveis de repente, ou para encontrar sentido naquilo. Você olhar para o outro e ver, sim, ali está o João, a Maria, de carne e osso, 3D, que tem tantos anos de idade, que é do gênero X, tarará. Mas essa pessoa também é um raiozinho de sol, essa pessoa também é uma expressão do divino, essa pessoa também é uma alma que já viveu 150 mil encarnações com você. Hoje, vocês são um casal, mãe e filho, avô e neto. Na vida passada, quem será que foi mãe de quem? Na vida passada, quem será que abandonou quem? Nós não nos lembramos, pelo menos a maioria de nós. Alguns se lembram, mas enfim, a maior parte de nós não se lembra. Mas por que estamos juntos aqui hoje agora? Algum motivo tem. Então, eu olho para esse outro e vejo algo de muito maior, eu vejo algo de divino, eu vejo centenas de vidas passadas, vidas futuras. A gente não conhece esses mistérios, mas eles existem. E aí, clareza na comunicação e nas intenções. Os amantes, diabo, 9 de ouros e o tolo. Pois muito bem, tem alguém dando trabalho aí, né, minha gente? Tem alguém se comportando de uma maneira difícil mesmo, tá? Tem alguém na sua vida que tá sendo muito materialista e como vou dizer? Ai, peraí, caiu uma carta. Olha a carta que caiu. A carta da insônia, dos pensamentos atormentados, a carta da depressão, não é? Ligado ao passado que fica remoendo. Então, existe uma pessoa com quem você tem uma relação de profundo amor de alma. E, no entanto, essa pessoa ficou tão focada no material que literalmente deu a de doida, se comportou que nem um doido, uma doida. E aí aqui tá falando para você ter essa clareza e olhar essa divindade dentro dessa pessoa, porque de alguma forma essa relação é muito importante, mesmo a pessoa se comportando que nem uma doida. Coragem. Você ter coragem e encarar o negócio aí, né? É importante essa conexão, tá? Por algum motivo. Vamos entender melhor. Você, a musa.
Você é a fonte de inspiração dessa pessoa. O seu comportamento é o norte dessa pessoa. Você é o motivo desta pessoa ter crise de consciência e entender. É como assim, se você fosse, você nem precisa fazer nada, só o seu comportamento, o jeito que você lida com a vida, o jeito que você vive. A conexão entre você e essa pessoa é algo meio inevitável, a pessoa não tem como se desvencilhar dessa conexão, né? Então a pessoa vai, se comporta de uma maneira mais ou menos, né? Faz umas besteiras aí. Só que aí, olha, minha gatinha miando querendo sair. A pessoa faz umas besteiras aí, dá uma de louca, vai embora e a gata pedindo pra sair, gente. Vejam isso daí, tá? Tudo faz parte da leitura. Ela foi lá comer a comidinha dela, gente. Então, assim, a pessoa é que nem o gato, né? Quer sair, quer entrar. Quer sair, quer entrar. Quer ir lá fazer as coisas, daí depois volta com a cara mais lavada do mundo, não é? Pra sua vida. E você, representado aqui por essa pureza da neve que cai, né? Então, o choque, quando essa pessoa volta, olha para você e você, essa pessoa te vê como uma pessoa pura. E ao ver você como uma pessoa pura e ao sentir esse amor que você tem por ele ou por ela, é que a pessoa, pelo contraste, olha para si mesma e tem a crise de consciência. Se essa pessoa estivesse apenas cercada de outros iguais a ele ou ela, não ia ter o contraste, não ia ter o choque. Ao olhar para essa neve pura e branquinha aqui que é você, aí a pessoa entra em choque e aí ela tem a crise de consciência. Não é o que você fala, é quem você é. A estrela. Olha que lindo, gente, ó. Não tem como inventar um negócio desse. Você é cura, equilíbrio, paz, tá? Estrela com temperança. Simplesmente seja quem você é. Então, não fique perdendo tempo dando lição de moral. Ai, mas o que que eu faço? Como que eu faço? O que que eu falo? Preparando discurso. Não é sobre isso. É sobre quem você é. É sobre como você vive. É sobre a pessoa assistindo você. Gente, a neve é uma coisa tão silenciosa e é justamente o silêncio da neve traz uma paz, sabe? É um negócio inexplicável você assistir a neve cobrindo tudo de branco. Fica um silêncio absoluto, porque para tudo, né? Os insetos, os pássaros, tudo para, tudo fica suspenso, aquela coisa linda, branca caindo. Tá? Então, não precisa de palavras, não precisa de discurso, não precisa de lição de moral. Você é cura, você é paz e equilíbrio. Você é a musa inspiradora desta pessoa. Inspirando o quê? Crise de consciência. E essa é a mensagem, gente. Espero que tenha feito sentido, que tenha clareado as coisas, tá bom? É isso mesmo aqui, tá?
Essa é a mensagem. Eu achei a mensagem muito bonita. Eu tô satisfeita com ela. E aí, na sua energia, a leitura particular, meu WhatsApp tá lá embaixo, tá bom? Curta, se inscreva, ative o sininho para receber notificação. Beijo no coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, aqui fala da lua quente, dos extremos. E aqui nós temos um tipo de sauna que é feita com pedras vulcânicas. Tem alguns lugares, no Brasil tem também tradição indígena eles fazem, né, uma construção ali pequenininha, quer dizer, pequena. Cabe várias pessoas sentadas e tal, onde fica todo mundo transpirando e tem um certo ritual de renascimento, de renovação e tudo. Mas primeiro eu quero ver em que contexto da sua vida que essas informações vão entrar para eu falar com mais direcionamento aqui, tá? O enforcado, 8 de espadas, os amantes e a lua. 3 arcanos maiores e uma carta que simboliza a sensação de impotência que não necessariamente corresponde à realidade. Ai, perdão, gente. Estou com uma rinite aqui que tá frio, tirei os cobertores do armário, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente está falando de solidão versus conexão. Como se dissesse para mim assim, esses extremos aqui, que é para você tomar cuidado, estão relacionados a você em sentir uma impotência, uma dificuldade, que as suas relações estão muito confusas, você, como resposta, se isolar. Tá? Então, assim, tá muito difícil se relacionar com as pessoas, tá muito confuso se relacionar com as pessoas. Então, eu me fecho, eu me isolo, eu me enfio no meu casulinho e lá eu fico. E aí, o que acontece? Essa carta tem tudo a ver com o eremita, porque você vai para dentro dessa oca, que é uma sauna, só que tem um tempo certo para você ficar lá, não é para você ficar lá para sempre, senão você morre, inclusive, né? E o enforcado, ele é alguém que se isola voluntariamente para refletir, para adquirir uma nova perspectiva de vida. Então, são duas cartas falando exatamente sobre o mesmo tema. Eu vou fazer uma jornada interior porque eu quero crescer, porque eu quero adquirir uma nova perspectiva na vida, porque eu quero recomeços com um outro olhar, com uma nova sabedoria, ok? Só que, se você pensa assim, relações humanas são muito difíceis, são muito confusas, são pesadas, me sinto impotente. Então eu vou entrar nesse modo, me voltar para dentro. E aí você fica lá. E aí você fica lá. Não pode. Não é para isso que serve o modo eremita. O modo eremita. Eremita não, gente, enforcado. Tô até confusa aqui, ó. A energia tá uma energia muito confusa, tá? De confusão emocional, de confusão de sentimentos. Inclusive, eu estou sentindo raiva e amor e apego. Estou sentindo bastante raiva. Raiva. É como se tá vindo uma energia em mim
de uma vontade de dizer assim, todo relacionamento afetivo dá errado, todo amor dá errado, tá tudo errado, o ser humano não sei o que, sabe? Aquelas coisas de homem não presta, mulher não presta, aí depende da sua preferência, né? Tô sentindo esse tipo de energia, sabe? De revolta, assim, com as relações. E aí fica aquela coisa assim, que eu acho muito triste, né? Mulher hétero que odeia homem. Cara, assim, se relacionar é difícil para o ser humano. Então, a gente odiar os homens não é muito produtivo. Porque as lésbicas e os homens gays não moram no paraíso. Então, assim, a gente demonizar, né, sabe, é essa vibração que eu tô sentindo aqui, aquela coisa revoltada, sabe? Porque alguém te provocou, alguém te fez mal, coisas aconteceram, tá? Entendo. A vida não é fácil, o relacionamento não é fácil, o ser humano não é fácil. Tudo bem. E às vezes a gente precisa se isolar, sim. Às vezes a gente fica de saco cheio, sim. Mas não pode durar para sempre. Senão você perde a sua alegria de viver, você perde a sua graciosidade, você se torna uma pessoa amarga. Então é assim, né? Aqui, falando de extremos. Pedro se comportou de uma maneira ruim comigo. É uma coisa. Todos os homens são iguais, nenhum homem presta, gente. Pelo amor de Deus, vamos crescer, tá bom? A gente não pode regredir desse jeito, ficar infantil assim, tá? Vamos lá. Coragem. Acabou de sair essa carta, né? Veio de novo, deixa ela aí, que o contexto é completamente diferente. Esse aqui agora. Coragem, gente, coragem, tá? Não é porque uma pessoa foi esquisita, foi mal intencionada, não é porque uma pessoa fez coisa errada com você, a gente não pode generalizar, colocar a humanidade inteira nessa revolta. Uai, mas que coisa incrível. Repetiu essa carta aqui também, gente. Olha o tamanho do deck. Ah, estamos falando da mesma pessoa que a gente estava na pilha passada? Para muitos, olha, gente, na pilha 2, essas duas cartas saíram exatamente aqui neste mesmo lugar. Então, se você está na pilha 3, eu vou pedir para você assistir a pilha 2 depois. E aí elas estão interconectadas, elas estão falando da mesma situação, tá? Só que na pilha 2 estava te instruindo sobre a pessoa. E aqui tá falando de você, do seu processo, tá? Então lá é a pessoa, o processo da pessoa, e aqui é o seu processo, mas estamos falando da mesma duplinha, tá bom? E saiu eu acho que saiu os amantes lá também, mas não foi exatamente aqui, eu não vou lembrar agora, gente, mas é uma continuação, eu posso afirmar para vocês, tá bom? Vou gravar a introdução depois de terminar isso aqui. Enfim, aqui é assim, você não permitir que o que aconteceu entre você e essa pessoa difícil, essa pessoa confusa, essa pessoa que não sabe o que quer, que isso te torne uma pessoa que se fechou para o mundo, uma pessoa que não acredita mais no amor, que tipo de amor que for aí, você que sabe, né? Não, não, tá?
não vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa desconfiada de todo mundo, uma pessoa que perdeu seu brilho. Aliás, as 3 pilhas estão totalmente interligadas. Assista o vídeo todo, volta lá e assiste, porque tá tudo conectado aqui hoje, tá? Então, vamos ver aqui. O que mais aqui? Olha. Que bonito aqui, gente. O 4 de espadas seria um arcano menor que representa o enforcado. É o mesmo movimento. Eu me recolho voluntariamente para refletir sobre o que serve e o que não serve mais. É o contrário, desculpa. O que não serve mais e o que ainda serve, tá? Ele está repousando, ele está descansando, se recuperando após a batalha que foi o 3 de espadas, o coração partido. Então, tem aquela carta do 3 de espadas, onde as espadas estão enfiadas no coração. Essa é a carta que vem depois, é a carta da recuperação, onde o personagem se deita para descansar e pensar o que eu não quero mais e o que eu ainda quero. A espada que ele guarda e as espadas que ele deixa aí, que são as espadas que atravessaram o seu coração. E tem um aspecto espiritual nessa carta também aqui, com esse vitral, tá certo? Então, existe uma generosidade sua que essa pessoa vê. A pessoa vê a sua generosidade, ela sabe que você é uma pessoa generosa, tá? E aí, você realiza uma série de coisas, você oferece uma série de coisas, você dá tudo para essa pessoa, né? Só que em determinado momento você precisa descansar. Então, inclusive aqui, que assim, a gente dá demais às vezes. E isso causa uma exaustão, falta equilíbrio nesse dar seu aqui. Você dá demais, daí depois fica ressentimento. Então, assim, será que na hora de dar você também não foi extremo? Será que você não deu sem medida? E é por isso que agora tem essa exaustão emocional, essa exaustão de tudo, né? Você se fecha, porque tudo que você deu foi demais, você exagerou na hora de dar. Será que não? É uma pergunta, né? Eu não tô afirmando. Mas será que você não exagerou na hora de dar? Você não ultrapassou seus próprios limites? Será que não convém dar mais devagarzinho, sentir melhor os seus limites, se conhecer melhor na hora de oferecer o seu amor, a sua ajuda, o que quer que seja para os outros? Porque se você vai com tudo na hora de oferecer, você cria uma expectativa e talvez assuste o outro e talvez coloque pressão nesse outro também, tá? Se você dá demais e se você dá de uma vez, será que o outro entende como? A gente não sabe a história do outro, né? Então, assim, equilíbrio. Equilíbrio na hora de dar, na hora de oferecer coisas boas, para depois não ficar se sentindo esvaziado, para depois não ficar se sentindo ressentido. Não estou justificando o que a pessoa fez para você de maneira alguma. A gente está falando aqui do seu comportamento, de você ir mais devagar, de você conhecer melhor os seus próprios limites nas suas relações em geral, né? Aqui
A gente está falando de um movimento seu. Então, se você está pensando numa pessoa em específico, eu peço que você reflita se isso não é uma repetição de padrão, se isso já não aconteceu antes e antes, porque isso aqui é um padrão seu de dar demais e talvez de dar antes da hora, ou talvez dar além daquilo que você realmente tinha para dar. E aí depois vem ficar esgotado. Aí você se fecha. Então, assim, coragem, equilíbrio. O equilíbrio, o caminho do meio para fazer as coisas com graciosidade. A palavra graciosidade vem do livrinho aqui, quando eu li isso, né? Que ela colocou, a autora colocou o oposto dos extremos como graciosidade, né? Então, tô sentindo que, mas eu tô sentindo que essa terceira aqui tá faltando informação aqui ainda, gente. Vai ser um pouquinho diferente, tá? As outras eu encerrei com essa quantidade de cartas, mas essa daqui eu estou tintim vontade de ver mais coisas. O que, tarozinho amado, que você quer falar pra gente? Eita, tá pedindo pra eu pegar aqui cartinha de amor? Ué, tá bom. Nossa, anéis de casamento. Aí você adapta para sua situação, tá? Porque vamos supor que, claro, o óbvio é o óbvio, né? Tá falando de relacionamento romântico, que sim, a pessoa também te ama e tem potencial para esse relacionamento dar certo. A partir de todos os conselhos que apareceram na leitura inteirinha. Volta lá na 1 e 2, hein? Dá relacionamento sério isso aqui, tá? Tem amor aqui. Se a gente está falando de parente, de amigo, de outro tipo de coisa, o que é a aliança, gente? É você se comprometer e levar as coisas a sério, né? Então, pode ser uma sociedade de trabalho, pode ser um parente, mas a pessoa levar a sério o tipo de compromisso que existe entre vocês, tá? Uma aliança é isso, seria assinar um contrato, por exemplo, né? Assinar um contrato também é uma aliança. Então, se você faz bico, a pessoa de fato te contratar e te dar uma carteira assinada, por exemplo, seria o proporcional a uma aliança, tá? Em outras relações. E com relação à família, né? Você encontrar o seu lugar na família, o outro encontrar o seu lugar na família. Não, a gente não é amiguinho, eu sou a mãe, você é o filho. Eu sou. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Mais uma carta de amor? Nossa, gente, olha, tá. Como diz o povo, tá babado. Aqui do baralho dos animais, por algum motivo misterioso. Tartaruga, águas profundas, coisas duradouras, devagar e sempre se vence a corrida. Qual é a resposta para os extremos? A tartaruga. Vocês entenderam? Gente, a tartaruga vive mais que nós tudo junto, certo? Parece um animal que a gente não dá nada. Mas a tartaruga, gente, vive muito. E o bicho vai crescendo. Nasce um coisica desse tamanho. De repente você tem um bicho ali de 100 anos de idade, gigantesco, aquela casca mega dura. E aí você vê a tartaruga andando, você não dá nada. A hora que ela entra no mar, rapaz, que bicho fascinante, não é? Então,
esse arquétipo, essa simbologia da tartaruga aqui é importantíssima na resolução dessa situação afetiva, tá? Você sair aí dessa situação de amargura. Que coisa, gente. E aí vou pegar uma previsão de futuro aqui para essa situação. Tô seguindo aqui, tá? Hoje é uma leitura bem espiritual, com a presença dos mentores, tudo. Então, eu tô seguindo os conselhos, tá? Previsão de futuro. Quatro cartas. Vamos lá. Encerramento de ciclo. O que aconteceu até aqui, esse drama, esses conflitos, tudo isso acaba aqui, terminou, ponto fim, certo? 10 de espadas. 10, fechamento, conclusão, acabou. E aí, o 2 de espadas é uma carta que tem tudo a ver com a carta da justiça, tá? O 2 de espadas é pare, pense, olhe, veja o que tem para ver, tire a venda dos olhos. E a justiça tem aquela coisa, né? Que a justiça é cega, mas só que não. E em muitos decks a justiça vem com uma venda nos olhos também, né? Que tem essa questão aí de pare, veja o que tem que ser visto. Faça uma escolha. E qual que é a escolha que é feita aqui? É pela justiça. E aí termina, gente, com essa carta belíssima de comemoração, celebração, afetividade. E aí tanto faz se estamos falando de amigos, parentes, etc, etc. Não faz diferença. Essa carta é comemoração, alegria. Elas estão brindando. E cada uma delas tem a roupa de uma cor diferente. Então, elas estão brindando, elas não são idênticas, cada uma contribui de uma maneira diferente, com a sua especialidade aí, para essa celebração, para essa relação. E aqui, né, com abundância, esse céu azul lindo, tal, entende? Então, aqui, realmente a gente tem a escolha por essa aliança, por essa relação que é muito importante para ambos. E como que faz para isso acontecer de uma maneira mais saudável? Então, encerra um ciclo, escolhe manter essa aliança, refazer essa aliança, fazer essa aliança. E aí, como é que faz para ter esse equilíbrio, essa justiça e essa celebração? Devagar, profundidade, resiliência, sabedoria. Outros atributos opostos a esse probleminha aqui. Agora sim, a leitura está completa. Muito bonito, hein? Arrasou. Lembra de assistir o vídeo inteiro, tá? Que esse aqui realmente vou dizer até que é um vídeo só, dividido em 3 partes, tá? Bom, na sua energia é a leitura particular. Meu WhatsApp tá lá embaixo, sou terapeuta também. Curta, se inscreva, ative o sininho, deixem aí sugestões de leitura para mim, que eu adoro fazer vídeos sobre encomenda. E um beijo no coração. Te vejo na próxima leitura.